Artigo 90 do Regimento Interno, pelo PP, ao ilustre deputado Jair Bolsonaro. Sua Excelência, com 5 minutos ao deputado. Prezado deputado Inocêncio Oliveira, eu peço a atenção de Vossa Excelência, porque essa leitura que eu vou fazer aqui, quem a faz não somos nós. São os jovens, são os nossos filhos e nossos netos, na faixa etária de entre 8 e 14 anos de idade. No site oficial da Câmara dos Deputados, tem um espaço reservado para o plenarinho, onde a garotada costuma acessar, em especial, dada a grande divulgação deste site. Então, num dos links, Comunismo pelo Mundo, começa aqui a leitura para os nossos filhos e nossos netos. Já pensou em viver num país onde todos tenham tudo de forma igual? Esse é o objetivo do comunismo. Um sistema de organização política e econômica que surgiu como oposição ao capitalismo. Os nossos jovens continuam lendo. As principais metas do comunismo são acabar com a propriedade privada e com o domínio sobre os meios de produção. Ou seja, a terra passa a ser de todos e todo mundo deve ter acesso aos meios de produção, ferramentas, máquinas, indústria. Continuam nossos filhos, nossos netos lendo isso daqui. No comunismo, o objetivo não é o lucro, e sim o bem-estar geral. Cada pessoa só vai possuir o necessário para viver bem. E, se por acaso uma fábrica produzir muito e gerar lucro, o dinheiro deve ser dividido para a população, de acordo com a necessidade de cada um. Continua. O comunismo acredita que nenhum homem deve servir a outro homem. Por isso, eles pregam o fim do Estado. A sociedade funcionaria baseada na solidariedade e na igualdade, sem divisão entre ricos e pobres. As pessoas seriam mais conscientes e não precisariam de alguém para dizer o que fazer. Isso é incutido na cabeça dos nossos filhos, nossos netos, de forma oficial pelo site da TV Câmara. Continua. Para chegar a essa condição, o comunismo deve passar primeiro por um estágio chamado socialismo, em que existe uma ditadura que irá organizar a distribuição dos bens, deixando todos nas mesmas condições. Depois a ditadura deve se desfazer e, como vimos, a sociedade funcionaria sozinha. Tem que mostrar onde isso ocorreu de fato. Mas nossa garotada está crescendo lendo isso, deputado Inocêncio Oliveira. Continua. Segundo o cientista político da UNB, de esquerda, Octaviano Nogueira, o comunismo de hoje sofreu várias adaptações. Isso porque os países tiveram que se abrir e se relacionar com as demais nações do mundo. A China, por exemplo, criou áreas capitalistas dentro do país. A adaptação nem sempre é simples. Em alguns casos, como a de Cuba, um exemplo aqui para o pessoal de esquerda do Brasil, a de Cuba e da Coreia do Norte, há um embargo dos Estados Unidos. Ou seja, os norte-americanos não vendem nem compram produtos desses dois lugares. Isso dificulta o acesso da população às novas tecnologias e a alguns bens. É uma mentira. O cubano não pode acessar a internet. Eles criticam o capitalismo, mas o comunismo deles confessa que não vive sem o mau capitalismo. E aqui, senhor presidente, cita os exemplos de partidos comunistas no nosso país, como o PT, o PCdoB, o PPS, o PSTU e o PSB, orientando a nossa garotada, nossos filhos, nossos netos, a serem comunistas, mostrando para eles que é bom ser comunista, que é bom o socialismo, passando por uma ditadura para dividir os bens entre todos. E não é só isso, deputado Inocêncio Oliveira. No outro link também, escrito capitalismo, eu termino aqui em 3 linhas, não, presidente, onde ele também ensina a nossa garotada, orienta a nossa garotada ressuscitando o Karl Marx. O filósofo Karl Marx, criador do comunismo, foi o mais duro crítico do capitalismo. Ele defendia que toda a produção deveria ser feita por e para todos. Ele não gostava nada da ideia de a classe burguesa, por ser dona das fábricas e equipamentos, ter o direito de explorar os trabalhadores, pagando pouco dinheiro a eles. Apesar do deputado Inocêncio Oliveira, acredito eu, salvo o melhor juízo,
eu apelo a Vossa Excelência que tome uma providência, que essas publicações, né, ideológicas, para a garotada, se é para mim não tem problema, se é para Vossa Excelência também não tem problema. Nós somos adultos contra a ditadura em especial que o PT quer impor aqui. Que Vossa Excelência retire do ar essa página e exerça um controle, sim, sobre o publicado da TV Câmara, para que a nossa juventude não cresça achando que o comunismo, o socialismo e a ditadura, como eles bem escrevem aqui, fará bem para a sociedade um dia. Muito obrigado, presidente. Continuando.